Boa noite, bem-vindos ao programa de hoje. Comigo tenho o Reverendo Sérgio Álvares, presbítero da Igreja Lusitana, que já está à minha espera em Vila Nova de Gaia. Boa noite, Reverendo Sérgio. Muito boa noite, irmão Américo. Então, tal como nós tínhamos combinado previamente, tratamos aqui só no início por estas formalidades e a partir de agora é tu cá, tu lá, somos irmãos em todo o sentido. Sérgio, diz-nos quem és, como é que tem sido o teu processo de caminhada desde jovem até agora, que ainda é jovem, mas como tem sido a tua caminhada na Igreja Lusitana, tens feito uma caminhada sempre sempre em frente, sem saltos. Queres nos explicar como é que tudo começou, desde que tens consciência, claro, e até onde estás agora? Muito bem, então, por onde tudo começou, isso eu não sei, mas sei que os meus pais, os meus padrinhos, me batizaram no seio da Igreja Lusitana, portanto, que é uma igreja portuguesa que integra a comunhão anglicana. Desde muito cedo comecei a frequentar e a igreja como criança, como depois como adolescente, como jovem, e fui-me envolvendo, fui respondendo aos diversos chamamentos que me foram sendo feitos, sempre com sentido de alegria, sempre com sentido de disponibilidade e de serviço, e naturalmente os desenvolvimentos foram acontecendo, é claro que com um sentido de surpresa, com questionamentos, com discernimento, mas essencialmente servindo a comunidade, estando ao serviço da comunidade, respondendo com o meu eis-me aqui nas diversas solicitações que me foram sendo feitas. Uhum. A tua integração progressiva na Igreja Lusitana processou-se normalmente, tiveste, eu não sei como é que se chama na Igreja Lusitana, mas creio que é o tipo de catequese também, não é? Sim, nós temos a catequese, também nós chamamos na nossa tradição a escola dominical, onde Exatamente. existe todo um processo, toda uma formação catequética, no sentido de instruir as pessoas, neste caso as crianças e os adolescentes, nas bases da fé cristã. E eu fiz esse caminho. E naturalmente o processo foi sendo, foi decorrendo como aconteceu também com outros jovens. Hum. Vamos esmiuçar um pouco mais. É quando um membro da Igreja Lusitana quer progredir, quer avançar na sua fé, quer chegar a presbítero, quer ir por aí fora, não é? Passando a expressão, eh, tem que frequentar cursos de teologia. Onde é que o faz? É na faculdade da Universidade Católica? É em qualquer outro sítio? Como é? Sim, quando um cristão, homem ou mulher, no contexto da Igreja Lusitana, pretende avançar no ministério e no serviço litúrgico, deve, no fundo, apresentar a sua disponibilidade ao pároco e à comunidade local. O pároco e a comunidade local, que é gerida por uma junta paroquial, onde temos a presença de vários leigos ativos de uma comunidade paroquial. Esse processo é, no fundo, elaborado, discernido em conjunto pelo pároco, pelo clero da paróquia e também pelos leigos com responsabilidade, e depois é apresentado ao bispo. O primeiro passo passa naturalmente por um processo de leitor litúrgico. Para isso também existe um conjunto de formação e depois, havendo condições, a pessoa, o candidato, pode avançar para o ministério ordenado. A Igreja Lusitana sustenta-se em termos de ministério ordenado exatamente no mesmo sentido ministerial
do que a Igreja Católica Romana. Portanto, nós temos o ministério dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos. Nesse sentido, a pessoa, estando reunidas um conjunto de condições, ela pode ser proposta ao ministério de diácono. O que nós, ao nível da Igreja Lusitana, solicitamos é que a pessoa faça uma formação bíblico-teológica com alguma sustentação, com algumas referências. Quando é possível, o candidato vai, por exemplo, fazer os seus estudos numa universidade anglicana ou em Inglaterra, por exemplo. Quando a pessoa já está a trabalhar e já tem a sua família constituída em Portugal e tem menos disponibilidade, pode acontecer que a formação seja feita na Universidade Católica Portuguesa, como foi o meu caso. Portanto, eu já depois de ter alguma estabilidade profissional e depois de ter a minha própria formação académica noutras áreas, era um sonho que tinha estudar na Faculdade de Teologia, então inscrevi-me na Faculdade de Teologia do Porto e lá fiz também os meus estudos. Sérgio, por aquilo que eu conheço da Igreja Lusitana, e eu não vou aqui querer que se esboce paralelos, não é isso, mas acontecem naturalmente. Vocês têm caminhos muito parecidos com a Igreja Católica. Até os ritos são muito parecidos. Estás agora falando na formação, até tendo-se essa possibilidade de fazer formação na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia, não é? Vós tendo seminários próprios também, no caso de ser possível frequentar o seminário, tendo escolas próprias. Neste momento, fazendo um bocado o ponto da situação, nós queixamos-nos, e acho que isto que deve ser paralelo a todos os campos da sociedade e da Igreja, que há pouca gente com compromisso, com vocação. A nível da Igreja Lusitana, tens notado que há menos gente comprometida, há menos procura de pessoas que queiram abraçar a vocação dentro da Igreja Lusitana? A questão tem a ver, a questão sustenta-se muito naquilo que leva a pessoa a pertencer. Uns pertencem por razão, outros por tradição. Por tradição, cada vez é mais difícil. Aquilo que há umas décadas atrás era muito natural e expectável, hoje não acontece dessa maneira, porque os jovens entram na universidade e vão fazer Erasmus para outros países, rapidamente entram noutras redes, e hoje nós podemos dizer que os membros que integram a Igreja integram por razão, alguns por tradição, mas essencialmente por razão, por uma vontade consciente e efetiva de fazer caminho com a comunidade cristã. E isso leva-nos à reflexão entre o fermento e a massa. Nós, muitas vezes, enquanto cristãos, ficamos muito a olhar para as grandes massas, para as massas do passado, para aquilo que foi a história das massas, mas efetivamente o cristianismo apresenta-nos a parábola da semente e do fermento. E vive-se hoje menos a presença de menos pessoas, por diversas razões, até pelo indiferentismo que a sociedade vive, nomeadamente ao fenómeno religioso mais tradicional. No entanto, as pessoas que estão com uma chama viva, estão porque assim o determinaram, assim o quiseram, e estão com um espírito muito
muito positivo. Agora, não fugindo à questão que o Américo coloca, é claro que assistimos a uma diminuição, uma diminuição de membros, assistimos ao fenómeno de êxodo de muitos membros que emigraram, por exemplo, para outros países, à procura de melhores condições, nomeadamente na faixa de jovens adultos que acabaram os seus cursos, por exemplo, enfermeiros, acabaram os seus cursos e não se conseguiram fixar em Portugal e avançaram para outros países em busca de melhores condições. E a Igreja Lusitana não está em todos os países, ou está? Não, a Igreja Lusitana é uma igreja portuguesa. A Só Igreja está cá. Lusitana é uma igreja portuguesa. Embora seja uma diocese extraprovincial da Comunhão Anglicana, ou seja, a nossa autoridade metropolitana, o nosso metropolita é o Senhor Arcebispo de Cantuária. Entretanto, a Igreja Lusitana, que é uma igreja portuguesa, sacramental, de partilha e missão, ela tem o seu sínodo próprio, que é composto por todos os clérigos e por todos os leigos, jovens, mulheres, adultos, no fundo, um grupo heterogéneo, como é característica de um sínodo. Deixa-me ver se entendi. Digamos que a Igreja Lusitana é um ramo da Igreja-mãe, que é a Igreja Anglicana, certo? Sim, a Igreja Lusitana é um ramo, mas a Igreja Lusitana não nasce como sendo uma diocese anglicana. Ela constitui-se, claro, com uma influência litúrgico-bíblica sacramental das igrejas anglicanas, e foi sempre sendo nutrida pela influência anglicana e também episcopal, no caso concreto dos Estados Unidos, mas nasce como sendo uma igreja portuguesa. Só em 1980 a Igreja Lusitana integra a comunhão anglicana na condição de diocese extraprovincial. Uhum. Quando Esta referência à diocese ia extraprovincial, perguntar-te isso, o que é que isso quer dizer? isto significa que a Igreja Lusitana tem uma autonomia particular perante outras dioceses que compõem a Igreja Anglicana. Ou seja, nós temos uma autonomia própria num conjunto de matérias. Temos a questão do bispo diocesano, temos a questão do sínodo diocesano, temos um conjunto de matérias onde a Igreja tem a sua autonomia. No caso concreto, por exemplo, o senhor arcebispo de Cantuária não pode, em determinadas matérias, por decisão própria, influir em determinadas matérias da Igreja lusitana. E isso também... Há certa autonomia, não é? Temos esse princípio de autonomia que também é, além de ser uma autonomia geográfica, mas estamos a falar num conceito de autonomia e interdependência. Por exemplo, a Igreja Lusitana não depende financeiramente para a sua subsistência de qualquer apoio da Igreja Anglicana, neste caso do próprio Conselho Consultivo Anglicano. E essa também é uma das características. Vós aqui em Portugal estáis presentes em todo o país? Há zonas com mais, com menos participantes? Sim, nós essencialmente estamos presentes no Grande Porto, em Porto e em Vila Nova de Gaia. Temos cerca de 16 comunidades, entre paróquias e missões. Estamos também na zona de Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo, Queluz, Belas, Lisboa, onde temos a nossa Catedral Lusitana de São Paulo. Depois temos uma igreja em Setúbal, e a igreja mais a sul que temos fica, portanto, fica
agora esqueci-me do nome, portanto, esqueci-me Mas daquela é zona. no Algarve, não é? Não, não é no Ah, Algarve, não é não é no... no Algarve, olha, agora esqueci-me do nome Não, sim, sim, pode ser. da terra, mas Pode ser que daqui a um sim. bocadinho lembro-me. Mas, Sérgio, mas é isto de estar um pouco aqui, um pouco acolá, impede que muitas pessoas que queiram aderir à Igreja Lusitana, em virtude das grandes distâncias que existem entre as comunidades, possam participar. Como é que pode acontecer de alguém que viva, por exemplo, numa zona geográfica do país em que não tem presença nenhuma da Igreja Lusitana, como é que se pode criar um núcleo para que a Igreja germine? Sim, neste momento nós, ainda voltando à questão anterior, que eu esqueci-me da nossa comunidade mais a sul, é a Igreja de Cristo Remidor em Alcácer do Sal. Uhum. Em Alcácer do Sal. Portanto, é a igreja lusitana mais a sul de Portugal que nós temos. Ora bem, hoje em dia, com as novas tecnologias, a criação de pequenos grupos podem acontecer de diversas maneiras. Aquilo que tem acontecido é que, por vezes, em determinadas regiões, pode haver uma família ou por influência de alguém que começa a reunir e depois, com a orientação de um presbítero que resida próximo ou que tenha facilidade em acompanhar, aí se vai desenvolvendo uma igreja doméstica que, no fundo, como ao fermento, também vai ajudando a levantar outro tipo de, a própria massa. Uhum. Portanto, e depois, naturalmente, as coisas vão se desenvolvendo até que depois, em contexto sinodal, se possa decidir, por exemplo, a constituição de uma missão e mais tarde a constituição, a passagem a uma paróquia. Uhum. Ou seja, falaste-me aqui na vossa vocação missionária também. Que tipo de missões vos é confiada, digamos assim? Sim, a Igreja Lusitana, ela, uma das suas marcas, portanto, o seu lema, unidade no certo, liberdade na dúvida, em tudo, caridade, é o lema da Igreja Lusitana desde 1880, data da sua constituição sinodal, a 8 de março de 1880. Uma das marcas da Igreja foi sempre a dimensão do serviço ao próximo, do amor ao próximo, desta dimensão diaconal. E começou logo pela formalização, pela criação de escolas primárias, de respostas às necessidades básicas do povo numa determinada época, que passou muito pela própria instrução, pela ajuda, pela existência de cantinas, pela existência de gabinetes médicos, entre outras dinâmicas de serviço à comunidade. Atualmente, a Igreja, claro, as escolas, entretanto, o quadro legal da existência das escolas foi alterando e, neste momento, a Igreja tem várias IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social, onde continua a servir a comunidade através desta missão diaconal, que é uma marca fundamental e fundante da própria Igreja. Depois, para além desta missão diaconal, a Igreja desenvolve outro tipo de missões. Desenvolve missões no sentido de comunidades que se reúnem e onde a Igreja desenvolve uma missão mais evangélica, no sentido do anúncio do Evangelho a um povo numa determinada comunidade, no sentido de a também constituir e de adotar de um conjunto de referências que ajude essa igreja a desenvolver. Depois a igreja desenvolve a missão também do próprio ensino e, claro, desenvolve a sua missão profética.
essa dimensão muito importante de, no fundo, apresentar Jesus Cristo aos homens e mulheres do nosso tempo, também com o sentido da verdade, o sentido da justiça, o sentido de um olhar atento, um olhar que olha com fé e com razão para os problemas e para as virtualidades e as virtudes do nosso mundo. Eh, Vós tendes um olhar pastoral sobre várias realidades. Olhais para a fertilidade, olhais para a juventude, olhais para a criança, olhais para a velhice, ou é um olhar generalista? Nós temos, dentro depois da própria instituição Igreja Lusitana, nós temos vários departamentos Uhum, mais vocacionados para determinado tipo de missão. uhum, Temos a dimensão social, temos, por exemplo, o trabalho mais com as mulheres, e temos um departamento, que é o Departamento de Mulheres da Igreja Lusitana, temos um departamento mais voltado para a comunicação, e temos o Departamento de Comunicação, temos um departamento mais voltado para a juventude, e é o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana. Temos um departamento mais voltado para a questão da teologia, temos o Instituto Anglicano de Estudos Teológicos, e desde há uns anos esta parte temos um departamento vocacionado para o arquivo histórico e esta importante dimensão da Igreja, da memória, dos arquivos, da história que nos constitui, que é o arquivo histórico da Igreja Lusitana. uhum. Eh, Quem nos está a ouvir nos está a perguntar. Eu nunca conheci nada, nem um pouquinho, do que estão a ouvir falar. Eh, Se as pessoas quiserem conhecer um pouco melhor a fundo a Igreja Lusitana, tendes algum site que eles possam visitar, que Sim. possam pesquisar? Sim, sim, a Igreja Lusitana já há mais de uma década que que fez uma aposta séria, uma aposta forte na área da comunicação, das redes sociais, portanto, criando um site para o efeito, que é o www.igreja-lusitana.org, e através desse site, que é atualizado regularmente, é possível encontrar diversos recursos de apresentação, de convites, de referências, dos lugares onde estamos, daquilo que é a nossa identidade, dos pontos em comum, e daquilo que também nos distingue de outras confissões. Portanto, a Igreja Lusitana é uma igreja, como disse, é uma igreja portuguesa, é uma igreja ecuménica, é uma igreja que vive realmente a missão ecuménica como parte integrante da sua missão. Há quem diga que a Igreja Lusitana é uma igreja ponte entre a dimensão católica e também as igrejas de matriz evangélico-protestante. E, de Uhum. facto, essa é uma imagem muito bonita, porque realmente nós, pela nossa sensibilidade e pela nossa identidade eclesial, conseguimos naturalmente fazer a ponte no contexto ecuménico das igrejas em Portugal. Sérgio, como te explico que é, se calhar é mais fácil para ti explicar uma coisa que, uma coisa é uma forma de falar que para muitos que nos estão a ouvir, que nem sequer são católicos, nem têm qualquer religião, mas outros são, e têm outras religiões, vós tendo uma forma de celebrar a comunhão, o sacramento da comunhão, muito característica, que parte de um pão e o vinho é distribuído também por todos. Mas o pão é um pão, não é uma hóstia, é um pão. Qual é a essência dessa comunhão? Ou seja, uma comunhão muito tradicional, faz remonta ao tempo de Cristo. Uhum. Sim, portanto, atualmente nas diversas comunidades existem algumas especificidades, ou seja,
o povo de uma determinada comunidade, no seu caminhar, foi fazendo determinadas adaptações em função de vários contextos. E, por exemplo, o contexto que estamos a viver de pandemia levou-nos, logo no início, a que só o ministro, só o celebrante toma, neste caso, o vinho consagrado, o sangue de Cristo. A nossa concepção sacramental da Eucaristia é similar à da Igreja Católica. No fundo, estamos perante a presença real, portanto, onde de facto existe a presença real de Jesus Cristo no pão, no seu corpo, e no sangue, e no vinho, no seu sangue. Simbolicamente, e nesta dimensão pedagógica, o pão é apresentado, é consagrado, existem as partículas desse pão que depois, em contexto eucarístico, depois de devidamente consagradas, por um presbítero devidamente ordenado, são distribuídas às pessoas. Também uma das marcas da Igreja Lusitana é a prática da hospitalidade eucarística. Ou seja, a Eucaristia, no entendimento da Igreja, é um dom de Deus para o povo. Então, todos aqueles que, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar de serem de outras confissões, se em contexto celebrativo sentirem no seu coração o forte desejo de comungarem do corpo do Senhor, então a Igreja pratica essa hospitalidade eucarística sem estar a levantar entraves. Que aliás foi o que me aconteceu quando estive convosco naquele célebre sábado da Aleluia, em que eu comunguei convosco, não te coloquei por mim comungar, por isso é que eu sei que o pão é o pão partido e o vinho é distribuído num copo, num cálice. Sim, num cálice comum. Comum. Mas o pão é partido em bocados, em pedacinhos, era assim a ideia que eu tinha. Sim. E há um ministro que vai com pão e outro que vai com vinho. Foi a ideia que eu tive. Exatamente. Sim, foi num contexto de uma vigília pascal, que para nós, portanto, é a mãe de todas as vigílias, e aí, claro, como estava uma comunidade bastante significativa, pronto, depois é necessário fazer algumas adaptações no sentido de garantir a operacionalidade do próprio momento, mas também temos comunidades em que a Eucaristia é dada, portanto, é dada com a hóstia. Isso também acontece. Ou seja, há razões que levam a que a Eucaristia tenha que acontecer daquela maneira. O importante é que a própria observância litúrgica que está no livro de liturgia da Igreja Lusitana seja devidamente observada. Uma riqueza que eu reparei quando estive convosco na celebração é que toda a celebração é partilhada por todos, ou seja, não é só o presbítero nem o bispo que celebram, mas todos fazem parte da celebração. Uns leem, outros refletem, outros fazem as petições, outros cantam. A animação, digamos assim, celebrativa é comunitária. É um traço comum da Igreja Lusitana. É um traço comum e foi uma referência fundamental para a própria constituição da Igreja Lusitana. Portanto, o acesso a uma liturgia em português participada e participativa, ou seja, em que as pessoas participassem e não estivessem apenas numa posição de assistência. Porque a Igreja, no sentido do nosso entendimento, a Igreja é eclesia, portanto a Igreja é, no fundo, o corpo reunido. O corpo, entenda-se também o próprio corpo de Cristo que se reúne. Então todos
têm uma participação singular, uma participação efetiva e afetiva nessa presença. Daí que nas várias liturgias que, por exemplo, caracterizam uma celebração, uma Eucaristia dominical, a liturgia da palavra, por aí afora, existem vários momentos de participação entre a comunidade reunida, os ministros e também o povo. Aliás, o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, agora, ainda há poucos dias, veio ao público defender que queria que as celebrações fossem todas na língua nacional, não em latim, e que o sacerdote não virasse as costas para a Assembleia, mas sim ficasse todo o tempo virado para a Assembleia. São os sinais dos tempos, quando a Igreja... São os sinais dos tempos, neste caso de uma... E temos esta bênção de ter um Papa como é o Papa Francisco, que realmente é muito ecuménico, não é? É ecuménico, é visionário, portanto, é focado também naquilo que são os seus objetivos de liderança e de transformação social. A Igreja é um povo em caminho, Américo. Ou seja, a Igreja é um povo em caminho e o sínodo sim. significa isso mesmo, não é? O sínodo é povo em caminho, mas por vezes a dimensão institucional da Igreja, a Igreja é carismática e institucional. Portanto, carismática porque é animada pelo Espírito, mas esta dimensão institucional da Igreja, quer nós queiramos, quer não, ela existe e por vezes torna-se muito pesada, muito lenta, muito enraizada em determinadas tradições e costumes que, se não tivermos cuidado, podem nos endurecer o coração. Exatamente. E, tal como aconteceu com Pedro, pode nos tornar pedras. E pedras no sentido de não conseguir avançar e avançar mediante as indicações que o próprio Espírito vai dando em cada tempo e em cada lugar. E sem dúvida o Papa Francisco tem sido uma referência para nós também, ao nível da Igreja Lusitana, pelas suas posturas, e também, como Igreja Ecuménica que somos, tem sido uma bênção na perspectiva ecuménica, na busca de unidade entre os cristãos. A Igreja Lusitana conta poder estar presente agora, quando o Santo Papa Francisco vier a Portugal para os Jornadas Mundiais de Juventude, quanto está representada com jovens ou nem por isso? Ora bem, isso, tanto quanto eu sei, ainda não terá havido um contacto formal nesse sentido, mas, por exemplo, o Bispo Dom Jorge, neste momento, é o atual presidente do COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs, que este ano assinala os 50 anos da sua Constituição. Portanto, o COPIC é o único organismo em Portugal verdadeiramente vocacionado para a dimensão da unidade entre os cristãos. Portanto, nessa condição, acredito que o COPIC será envolvido, ainda há pouco tempo, na cerimónia dos 50 anos, que aconteceu no dia 12 de junho em Lisboa. Esteve presente o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, esteve presente o novo bispo responsável pela área ecuménica da Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, eu acredito que naturalmente essa presença irá acontecer, até para reforçar, dar visibilidade, apresentar este caminho ecuménico de unidade que as igrejas têm vindo a construir. Mas, ou seja, tem que haver um convite formal da parte da Igreja Católica ou das autoridades católicas, ou vocês podem mostrar vontade em estar presentes? Ora bem, aí nós entramos um pouco na dimensão diplomático-institucional. Sim. E nessa dimensão é normal, e tanto quanto aconteceu noutros eventos, por exemplo,
que haja um protocolo e que depois tudo flua em função desse protocolo. Por exemplo, quando o Bispo do Porto tomou posse da Diocese na cidade do Porto, a Igreja Lusitana foi naturalmente viva, foi naturalmente convidada a estar presente. Pronto, isso são protocolos que estão estabelecidos. Sim, sim. Agora, se da nossa parte existe esta expectativa, se existe este coração aberto para podermos participar e de fazermos caminho com os nossos irmãos, nomeadamente com os jovens, que sabemos que é uma faixa onde precisamos de estar e de reforçar, se existe esse desejo, se existe esse coração aberto, eu falo por mim, claro que sim, Gostaria. gostaria Sim, muito de sim, estar presente, claro. sim. Eu tenho quase certeza que sim, por aquilo que me parece, até será vontade do próprio Papa que se ultrapasse diferenças cada vez mais frequentemente que se ultrapassem e se criem unidades, porque realmente são momentos únicos que ultrapassam qualquer, até credos são ultrapassados, porque é o que conta realmente é o espírito de comunhão, de partilha entre jovens, de poderem realmente estar juntos por uma causa que é de todos, que é conhecerem melhor Jesus e uns aos outros, como irmãos que somos. Mas, O Américo, essa palavra que utilizou, para mim, pessoalmente, é uma palavra-chave, estarmos juntos, não é? Vivemos um tempo onde, efetivamente, por diversas razões, por razões até do próprio confinamento devido à pandemia, levou-nos a estarmos separados. Claro, com oportunidades de estarmos juntos através dos meios telemáticos, etc. Mas urge que a pastoral que está a ser desenvolvida para o pós-pandemia aposte muito nessa palavra, nessa experiência de estarmos juntos, porque a separação fez-nos mal, a separação já percebemos que não credibiliza e o caminho é apostarmos na própria unidade. Essa unidade que Jesus pediu e desejou quando orou ao Pai pelos seus discípulos. Em João 17, 21, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. E depois continua, para que o mundo creia. No fundo, nós não estamos a inventar a roda, nós não estamos a inventar nada de novo. Temos é que realmente dar corpo ao espírito e avançarmos no nosso tempo, com os nossos passos, com as nossas forças, com as nossas fraquezas, neste sentido que Jesus e nesta missão viva que Jesus nos deixou, para sermos um, para buscarmos a unidade. Se calhar não acontece logo, de um momento para o outro, não é clicar numa tecla, não é ligar a uma rede e já está, não é instantâneo, mas é um processo. E, graças a Deus, os nossos líderes têm apostado muito nisso. Eu creio, e acho que tu deves partilhar um bocado desta fé, que a pandemia também trouxe coisas boas, e uma delas Claro, pode sim. ser esta possibilidade de nós cristãos queremos entrar todos na mesma roda de nenhum. A roda está criada, muitos ainda não entraram ou estão com receio de entrar, mas eu creio que esta separação provocada por este vírus que temem em continuar, que vai nos ajudar a perceber que só unidos é que conseguimos vencer os medos, as divisões que até aqui têm separado tantos cristãos e que muitas vezes nem eles sabem porque é que estão separados. Sim, aí a palavra do Evangelho é também muito, muito elucidativa e muito forte, porque realmente é importante unir para reinar, unir para viver, porque
olhando, nós vemos muitas dinâmicas de divisão para reinar. Dividir para reinar. E geralmente, quando se divide para se reinar, o resultado é a própria destruição. Exatamente. Isso é transversal a vários setores da sociedade. Muitos apostam nesta divisão para reinar, mas a palavra do Evangelho fala-nos na importância de estarmos unidos para reinar. E não é reinar pelo poder, não é reinar pela força, mas é reinar pelo amor. Mas aí Por é que este está o amor grande, aí é que está o grande pecado do homem, é querer ter poder, não é? Pois, aí lá está, é sempre esta tensão, e é por isso que a Igreja deve ter a sua voz sempre profética, porque é uma voz que vai iluminar muitas vezes essas trevas que andam por aí a acicatar, a dividir, a querer separar para supostamente reinar e no final irá haver destruição muitas vezes da confiança. Destruição muitas vezes do próprio sentido da esperança. E esta pandemia veio-nos mostrar também de forma clara que ninguém se consegue salvar sozinho. Ninguém. E então nós precisamos uns dos outros, como família. Aí a encíclica Fratelli Tutti, ela é belíssima, não é? Juntamente com outros documentos que saíram ao nível do Conselho Mundial de Igrejas, ao nível das conferências ecuménicas das igrejas da Conferência Ecuménica de Igrejas da Europa, vários documentos sempre com esta tónica da unidade, da unidade, da unidade entre povos, raças e culturas. Ou seja, quem nos está a ouvir e não está muito atento, até está a pensar, estamos a falar precisamente como falam na Igreja Católica. A linguagem é parecidíssima. E eu estou a dizer isto mesmo porque eu agora estava a te ouvir e te estado a ouvir, e há tantos pontos em comum, tantos pontos muito próximos, que eu acredito mesmo que o comunismo cada vez tem mais razão de ser e mais pernas Sim. para andar. Sim. Como diz o Bispo do Porto, o Dom Manuel? Manuel Linda, portanto, eu tive a felicidade de o ter como professor na Universidade Católica, e foram momentos muito bons que vivemos. Ele era na altura padre, portanto, e um excelente professor, e tivemos aulas e às vezes até estávamos com muito poucos alunos, e houve a oportunidade de falar muitas vezes sobre a Igreja Lusitana, ou seja, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide, mas existem de facto pontos e aspectos diferenciadores, nomeadamente, por exemplo, a questão da ordenação ao sagrado ministério por parte de mulheres. Portanto, na Igreja Lusitana, as mulheres que se sintam chamadas podem efetivamente progredir no ministério ordenado, e em Portugal nós temos algumas mulheres que são presbíteras e que constituem uma forte bênção para a Igreja. Também a questão da própria homossexualidade, ela tem um tratamento diferente no contexto da Igreja, e quando eu digo diferente é nesta perspectiva da inclusividade. Portanto, um casal homossexual pode integrar uma comunidade, participar liturgicamente dos vários momentos e também, em termos sacramentais, avançar e poderem Mas não vivenciar. pode casar para a Igreja Lusitana, não pode. Neste momento, o sínodo da Igreja Lusitana permite aquilo que se diz uma bênção. Portanto, uma bênção matrimonial no fundo, foi a reflexão que o povo fez. Noutras partes, noutros países, o casamento já é aceite eclesialmente, portanto, ou seja, os próprios cânones já foram alterados.
No contexto da Igreja Lusitana, a Igreja é uma Igreja inclusiva e pode chegar ao momento também da própria bênção matrimonial. Mas na Igreja Católica também já está a acontecer um bocado de criar proximidade já pastoral Sim, de sim. pessoas homossexuais também. E... Sim, neste momento, por exemplo, eu tenho duas comunidades onde há a presença de irmãos que têm uma orientação homossexual, e posso dizer que pastoralmente muito aprendi com eles, no sentido de perceber também as suas dores, as suas alegrias, as suas expectativas e o seu desejo de ser igreja. Eles sofrem muito com esta questão de sentirem-se diferentes e terem receio de serem excluídos. Não só. Sim, é um processo difícil, mas pronto, quando existindo o amor, e esse amor, e ele é forte, como nos diz Paulo, não é? A largura, a profundidade, a imensidão do amor, quando esse amor está presente, então existe sim, como o Américo está a dizer, existe capacidade, existe sofrimento, sim, existe muitas vezes choro, mas os casais homossexuais e as pessoas de orientação homossexual, pelo menos que nós acompanhamos, sabem que por parte da Igreja Lusitana existe um porto seguro e o desejo de, com eles, também se fazer igreja. Aliás, E dar passos. Dar passos. o Papa também já está um bocadinho a ir nesse sentido. Sim, sim. Portanto, sendo muito direto, não, para nós a questão da homossexualidade não é um pecado. Nem deveria ser nunca, porque ninguém escolhe ser homossexual, não é? Claro. Não é uma escolha de vida. A pessoa nasce, creio eu, nasce, não é uma opção que toma, quer dizer, é como eu ter nascido com a deficiência que tenho, é uma sexualidade, nem sequer uma deficiência, eu nem sei o que é, é uma forma de estar na vida, como a nossa é, pronto. Mas daí até conseguirmos compreender esta realidade ainda vai demorar algum tempo. Sim. É um processo, é por isso que a Igreja, uma das marcas que também falei, é uma Igreja sinodal, uma igreja, um sínodo, portanto é um povo em caminho, e a Igreja Lusitana, o sínodo reúne de 2 em 2 anos, ou seja, estamos mais leves, estamos mais levezinhos no sentido de podermos agilizar também como uma comunidade mais pequena, the small is beautiful, não é? O que é pequeno é belo e também permite avançar. Não temos uma dimensão institucional tão pesada e um quadro canónico tão pesado que nos congele num determinado momento. Podemos ir avançando mais. É claro que eu, que até estudei na Faculdade de Teologia, da Universidade Católica do Porto, eu sei que qualquer alteração de fundo dogmático, institucional, na Igreja Católica, até teológico, é um processo muito mais lento. É um processo muito mais lento, tendo em conta a superestrutura que está por trás de todo o processo decisório. Na Igreja Lusitana, pela graça de Deus, e esse processo não tem essa complexidade e permite-nos dar passos um bocadinho mais céleres na urgência da nossa vida atual. Também o peso da tradição de uma e de outra igreja conta muito nestas questões de readaptar-se às circunstâncias. Sim, porque, claro, América, e também a presença dos leigos. exatamente. A presença dos leigos nos órgãos de decisão da Igreja, quer do sínodo, quer da Comissão Permanente, quer da própria Comissão Executiva, quer nos órgãos de governo da Igreja, esse facto é uma bênção muito grande. Porque, por vezes, o corpo clerical, por si, não consegue.
e o corpo laical, chamemos-lhe assim, quando se junta, e a importância de nos juntarmos outra vez presente, quando se juntam, então as coisas acontecem com um outro horizonte e com uma outra força, e essa é uma das marcas também da Igreja Lusitana, essa marca da sinodalidade. Ou seja, o nosso tempo está a terminar, nada pode durar eternamente, Claro. é tudo assim. Eu não queria terminar sem dizer-te que nada termina de vez, portanto, há sempre uma abertura para novas conversas, para novas entrevistas, até porque muita coisa ficou por dizer de certeza e há sempre coisas para acrescentar o que foi dito. Ficas com via aberta para acrescentar alguma coisa que não tenha sido dito e que aches relevante, e entretanto também ficas com a oportunidade de tu ou qualquer outro irmão da Igreja Lusitana poder vir aqui e falar também da sua vivência, da sua missão, da sua vocação, porque é bom que toda a gente conheça várias maneiras de estar na missão, tanto numa igreja como noutra, como no mundo em si. Portanto, é importante que se tenha várias perspectivas e essas riquezas só se podem conhecer se forem partilhadas. Não sei, e estava a dizer eu, que não sei se ficou alguma coisa muito importante que não fosse focado. Eu não sou jornalista, não sou perito em vasculhar os meandros mais íntimos do ser humano, muito menos de questões teológicas, não é? Mas acho que o essencial que tu disseste aqui, quer como presbítero, quer como pessoa, e sobretudo como pessoa, foi muito importante para quem nos está a ouvir. Eu ia perguntar-te só para terminar, se não tiver mais nada em especial para dizer, se alguém que nos está a ouvir tiver dúvidas acerca de uma vocação a seguir, isto agora não interessa se quer ser membro da Igreja Lusitana, dessa ou daquela, que conselhos, eu sei que isto não é muito fácil, mas que dirias às pessoas mais jovens e menos jovens, mas também jovens, para que neste momento de turbulência, em que as pessoas estão tão desapegadas, tão desinteressadas, tão desmotivadas, o que é que se pode encontrar numa vocação consagrada como a tua e como tantos homens que nos traz a felicidade? Pode-se, primeiro, acredito que numa vocação nós encontramos-nos, não é? Encontramos-nos num caminho que é um caminho sempre em construção e que nessa construção e nesse caminhar nos vai abrindo grandes e maravilhosos horizontes através de experiências fantásticas, como por exemplo esta que nós estamos a viver, não é? Através desta entrevista, com estas características também tão bonitas, pela iniciativa do próprio Américo. O importante é efetivamente procurar, não se acomodar, não ficar parado. No fundo, para os jovens, sair da cadeira, sair do sofá, ir ao encontro, ir a uma comunidade, fazer a experiência de ir a uma comunidade. Isso é muito importante, porque ir e participar, não somente assistir, mas participar, fazer parte do corpo, dar-se. E quando isso acontecer, o espírito também vai soprando e vai abrindo através de encontros, através de palavras ditas pelas outras pessoas, vai soprando e vai abrindo. E é essa, no fundo, a palavra que eu deixo. Não nos fiquemos apenas pelo alimento material, por aquele alimento que sacia a fome imediata, por aquele alimento que satisfaz quase o instantâneo. Que cada um de nós, no seu desejo, na sua fome e sede espiritual, possa
procurar. E se o caminho passar por outra confissão religiosa, cristã ou não, que possa fazer essa experiência de encontro, sem medo, sem tabus, sem preconceitos, avançando, com confiança, porque o Espírito sopra, como quer, de onde quer, através de todos e para todos, e no fundo o que quer é que nós sejamos verdadeiramente felizes nesta nossa peregrinação aqui na Terra. Portanto, a minha última palavra, América, é também uma palavra de agradecimento pelo trabalho que o Américo desenvolve e pedir a Deus que o continue a abençoar muito, para que através destes dons que Deus lhe deu, estas partilhas possam chegar a cada vez mais pessoas e que através destas palavras, destes testemunhos, mais pessoas também possam avançar no caminho e acima de tudo que se possam encontrar consigo, com Deus e com os outros. Esta foi a nossa conversa com o reverendo Sérgio Alves, presbítero da Igreja Lusitana de Portugal. Eu agradeço imenso, quer ao Sérgio Alves, quer a quem nos está a ouvir e a ver. Muito obrigado, Sérgio, que tudo corra dentro daquilo que tu esperas e que a Igreja Lusitana continue a dar os seus frutos. Obrigado, irmão Américo, muita saúde, muita paz e que Deus o abençoe para continuar a fazer este trabalho de missão e lhe dê sempre o suficiente. Igualmente.